PCdoB acompanha com muita atenção a situação do mundo na construção de sua orientação política. Ao mesmo tempo, amigos e amigas, quero fazer alguns apontamentos sobre a situação brasileira, que também tem importância na cena internacional. O Brasil está à deriva enquanto nação. Não há coesão em torno de um projeto para aproveitar as imensas vantagens do país, o caráter laborioso do povo brasileiro, para constituir uma sociedade estável, próspera e democrática. A instabilidade econômica, política e institucional é máxima. Durante 13 anos e meio, governos progressistas imprimiram, pela primeira vez na história brasileira, uma orientação que unia simultaneamente o interesse nacional, democrático e popular. O país cresceu a taxas razoáveis, a distribuição de renda foi intensa, ganhou enorme prestígio internacional com uma política externa independente e altiva, a democracia vicejou. Foi um grande resultado e, ao mesmo tempo, erros importantes foram cometidos. Não houve disposição e liderança para disputar na sociedade transformações estruturais democráticas indispensáveis, como a reforma política e a reforma tributária progressiva. Além disso, permitiu-se o avanço da desindustrialização do país. Os poderosos adversários de aparatos corporativos, públicos e privados, a mídia monopolizada, o poderio do sistema financeiro e seus vínculos antinacionais e pró-imperialistas formaram uma poderosa frente única contra tudo o que representavam nossos governos. A partir de junho de 2013, nossas forças foram postas em crescente defensiva política. A ideologia do multiculturalismo, com suas lutas por causas e por identidades, que apesar de justas, fragmentam a sociedade brasileira se não estiverem ligadas a um projeto de nação. Sofremos com o golpe do impeachment de 2016 e a prisão política de Lula em abril de 2018, uma derrota estratégica que levou à eleição, em outubro de 2018, de um presidente de índole fascista, que promove o desmonte do Estado Nacional e as próprias perspectivas autônomas da nação brasileira. No Brasil se formou uma nova hegemonia de ideias na sociedade, que vem embasando um novo autoritarismo da extrema-direita no plano social e das ideias, não apenas das forças políticas. Há um novo imaginário do povo. Não foram só as elites que elegeram Bolsonaro. A esquerda progressista no governo perdeu confiança de grandes parcelas da população desde 2013. A crise mundial de 2008 afetou duramente a economia brasileira, e isso se aprofundou a partir do impeachment de Dilma Rousseff, nossa presidenta. Após mais de 3 anos e meio da derrubada dela, o país conheceu 2 anos de recessão e outros 3 de estagnação do crescimento do PIB. Este perdeu cerca de 8% nesse período, enquanto a renda média dos brasileiros caiu algo como 10%. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, egresso do mercado financeiro, conhecido sicofanta, apontou ao presidente um caminho inteiramente falso para a retomada da economia. É o de fazer reformas, diminuir a pressão fiscal sobre o Estado e aumentar a taxa de lucro dos empresários para restabelecer a confiança, que fariam retornar os investimentos estrangeiros. Os resultados têm sido catastróficos. Após 5 anos, mesmo considerando a possibilidade da retomada cíclica da economia, o país está paralisado. Não há no Brasil hipótese de retomada da economia sem investimentos públicos e promoção de maior demanda. O caminho do ministro Paulo Guedes é pior ainda do que aquele de Macri, na Argentina, cujo destino foi selado com uma fragorosa derrota nas eleições do ano passado. A orientação do governo Bolsonaro implodiu o interesse nacional e dos trabalhadores. Reformas antipovo na esfera do trabalho, da previdência e do sindicalismo arrebentaram os direitos sociais. A orientação absolutamente fiscal da política econômica
deprimiu ainda mais a demanda. Instituiu-se um teto de gastos públicos, penalizando os serviços à população. Outras emendas constitucionais congelam gastos em educação e saúde. Um crime. Também se deve considerar os cerca de 40% da força de trabalho em condições de desemprego ou precarização do trabalho, sem direitos, para possibilitar ao Estado garantir o serviço da dívida interna, que é a galinha de ovos de ouro do setor financeiro. Privatizações e desmontes do Estado se seguem cotidianamente. O presidente é completamente inepto na gestão do Estado, gerando grandes transtornos e contradições, mesmo entre seus integrantes. É um governo de conflagração permanente, como técnica política para alimentar a simbologia de ser antissistema, radicalizar um bolsão duro do bolsonarismo na sociedade, hoje em torno de 12%, digamos, e provocar as instituições para promover uma escalada autoritária de novo tipo no país, de extremo perigo, pois instalada nas sombras do próprio ordenamento constitucional, por meio do lawfare, da manipulação dos órgãos de Estado contra os adversários, do Estado policial em construção acelerada com as medidas enviadas ao Congresso, dos desmandos de aparatos corporativos estatais, como é o caso do Ministério Público, instâncias primárias do Judiciário, Polícia Federal, Polícia Militar, médios escalões das Forças Armadas. Há denúncias seguidas de ligação do clã familiar de Bolsonaro com milicianos, que vão sendo conhecidas pela sociedade e estavam envolvidos na morte de Marielle, vereadora do Rio de Janeiro. A luta contra esse estado de coisas se dá em muitas frentes, embora em condições de desvantagem de forças. A esquerda política e social, mas as forças progressistas resistem ativamente para reduzir danos das reformas promovidas e unirem forças, mas não encontram caminhos de unidade mais decidida no plano tático imediato. Pensamos que isso é também reflexo da novíssima situação internacional. Ela se apresenta como completa falência do neoliberalismo senil em oferecer consensos ou esperanças aos povos. A hegemonia da financiarização das riquezas pressiona pelo endividamento dos Estados, que se enfraqueceram paulatinamente. A crise da globalização neoliberal, por sua parte, impõe uma economia política de Estados nacionais em disputa por meio de protecionismos, guerras comerciais. Na situação geoestratégica do mundo, o establishment norte-americano definiu uma guerra contínua e multidimensional, por todos os meios e com armas de renovada letalidade, para o cerco da China e para a contenção da Rússia. Está em jogo aberto a hegemonia dos Estados Unidos da América. Tais crises combinadas produziram crise na democracia liberal clássica ocidental. A agenda imposta pelo capital fictício portador de juros em sua acumulação desenfreada, concentração de riqueza num polo e de pobreza no outro, só se impõe com novas formas de autoritarismo. Elas combinam a captura do Estado por interesses de corporações estatais e privadas e são facilitadas pelo multiculturalismo que transforma a luta política em luta por causas, fragmentando o sentido de um projeto transformador. Essa foi uma vitória da ideologia do multiculturalismo e de suas estratégias, que alcançaram fortemente a esquerda. As redes sociais vão moldando, não apenas refletindo, a consciência social fragmentária da realidade. O neo-autoritarismo em curso terá os algoritmos em lugar das baionetas, a falsificação em lugar da verdade, a emoção em lugar da razão, as pulsões em vez do sentimento médio convergente no interesse de toda a sociedade. Promover a polarização é o novo mantra político da extrema-direita em todo o mundo. É toda uma mudança de época. São coisas novas, não apenas aprofundamento do curso anterior.
Elas exigem reflexão estratégica das esquerdas, que, por sua vez, está em franco declínio. Isso produz a asfixia da política, afunda a representatividade dos partidos políticos. Há um senso de fatalidade entre os povos, que buscam se apegar a identidades que não as de classes. O mal-estar social e político generalizado foi cavalgado pela extrema-direita que cresce e não pela esquerda. Produziu-se um autoritarismo difuso para uma sociedade fragmentada, difícil de ser representada politicamente. Ao mesmo tempo, cresce a indignação dos povos com a brutal concentração de riquezas versus a carência da imensa maioria. É uma indignação que pode e vai se transformar em consciência se tiver direção política lúcida. Na América Latina, por exemplo, a ofensiva do imperialismo norte-americano é poderosa. Derrubam governos, promovem agressões e bloqueios e até mesmo ameaçam guerras de agressão, como no caso da Venezuela. A escalada está em ascenso. A resistência é grande, a indignação dos povos é grande. Não obstante, derrotas importantes se acumularam para o campo progressista. Hoje, mundialmente, a crise epidemiológica do coronavírus em curso abaterá ainda mais a crise da demanda e da economia mundial. Estima-se em não mais que 1% de crescimento do PIB mundial em 2020. Essa fraca demanda derrubou o preço do petróleo no mundo, que é uma cadeia de produção de imenso valor agregado, e está agravando os conflitos geopolíticos. A indústria 4.0 necessitará sempre menos do petróleo e afeta profundamente o mercado de trabalho. A massa de deserdados, que não terá direito nem sequer mesmo a ser explorada mediante um salário, se eleva brutalmente. A concentração de renda e riqueza é escorchante. Isso tudo são fatores de combustão para crescente indignação, mal-estar e, quem sabe, revolta que se avoluma em todas as sociedades do mundo. No Brasil, as crises são ainda mais agudas por sua condição de nação em processo de neocolonização. O presidente age como um irresponsável, agride a Constituição repetidamente, ataca o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, promove manifestações de ruas em confronto com o que chama o sistema político. É um palhaço muito perigoso, agressivo, sem comedimento, que vai cometendo sucessivos crimes de responsabilidade que poderiam promover seu impeachment. Segue com apoio muito grande quanto à agenda econômica, que ele terceirizou para o mercado, mas não tem surtido efeitos e vai se desgastando a cada dia. Em 2019, Bolsonaro cumpriu uma estratégia política que vem avançando, que é a progressiva marcha para um novo regime econômico, político e social no nosso país. Essa estratégia se consumará mais aceleradamente se ele obtivesse um segundo mandato. Uma contra-revolução conservadora face a um sistema político enfraquecido. Impedir o impeachment e a reeleição estão no centro da sua agenda. O que seria do mundo e da América Latina se Trump e Bolsonaro se reelegessem? A sociedade, de sua parte, está dividida, vai fazendo sua experiência, é crescente a decepção com Bolsonaro. Em especial, a sociedade não dá respaldo aos arreganhos autoritários do governo. Ela rechaça ataques ao Congresso e ao Supremo, também contra a mídia, que, aliás, apoiou a sua eleição. Cresce a consciência do lawfare, que prendeu Lula como preso político, e os intentos de incrustar o lawfare na Constituição. Igualmente, a implantação de um Estado policial com base em nichos de escalões médios e baixos das Forças Armadas e polícias militares, com apoio de mega instituições evangélicas neopentecostais. São terríveis os atentados à educação e cultura, bem como na política exterior do nosso país.
isso tudo é repelido por setores cada vez mais largos. As redes de comunicação foram transformadas em palco de guerras com vistas a aniquilar opositores. Recusa-se o salvo-conduto de Bolsonaro à misoginia, à homofobia. Enfim, a sociedade recusa esse sufocamento civil em curso. Nós dizemos no Brasil que isso é uma nova curva. Não são pontos fora da curva. Nada é gratuito. Há uma lógica que preside todas as ações do presidente Bolsonaro. A estabilidade das instituições, em seu lugar, o desmonte do Estado. É um governo de conflagração pela polarização, amparado em um núcleo duro, social e ideológico, com apoio evidente para a agenda econômica ultraliberal. E deve-se dizer também a proximidade carnal, visceral, de Bolsonaro com Trump, que também faz parte dessa mesma estratégia. Em tal contexto, nossas lutas pelos direitos sociais, liberdade e soberania se impõem. Uma frente popular programática, capaz de se reinventar, unindo a esquerda política e social com as forças progressistas, isso sempre esteve em pauta, notadamente a partir do Partido Comunista do Brasil. Mas numa realidade de defensiva, nos termos da correlação de forças políticas, sociais e também no campo do imaginário popular, o centro de nossa ação deve ser isolar e barrar a ofensiva autoritária bolsonariana, alvejar a base central de seu intento estratégico. Assim pensamos nós, os comunistas. O terreno mais favorável para isso e mais desfavorável para Bolsonaro é ter a democracia como eixo da unidade de ação de nossas forças. Pelo Estado democrático de direito, contra o lawfare, contra o Estado policial, pela defesa até mesmo das instituições do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, por educação e cultura sem freios ideológicos conservadores, por liberdades civis, enfim. A vida demonstra que, nesse terreno, Bolsonaro não arregimenta forças, ele se isola. Aí se deram suas principais derrotas no primeiro ano de mandato e até os dias de hoje. Diferentemente do que ocorre quanto à agenda econômica e social de quebradeira do Brasil e do povo. Quando se tem muitos adversários, muito poderosos, em situação de defensiva, mais é necessária a capacidade de manobra da esquerda para unir forças e isolar e derrotar o adversário, repor o pacto democrático rompido pelo golpe e propiciar a disputa de rumos para o nosso país. Claro que, para a esquerda, isso se faz com ampla mobilização e unidade popular. Nós, comunistas, pensamos ser necessário hoje dar um basta nesse terreno democrático. É o que a sociedade espera de nós. Produzir uma ampla concertação de forças democráticas centradas em pontos nodais contra a ofensiva autoritária. Em uma polarização direta, preto e branco, esquerda-direita, não paralisaremos a ofensiva autoritária. Também porque, até 2022, próximas eleições presidenciais, a nação estará destruída em seus fundamentos. Nós dizemos, no Partido Comunista do Brasil, que o papel da esquerda é decisivo. Se ela compreender que deve liderar a formação dessa ampla frente, com pontos políticos e sociais marcantes para qualquer concertação, em prol do povo, do serviço público. Até o momento, não é o que ocorre. Neste momento, o país se prepara para enfrentar a crise epidemiológica do coronavírus. A Bolsa de São Paulo caiu na semana finda em 14 de março, 14,7%. Perdeu cerca de 100 bilhões. A catatonia do governo, inicialmente, foi terrível. O próprio presidente fez palhaçadas públicas com o que chamou de uma crisezinha, que não preocupava tanto. Enfim, para ele é uma histeria. O país tem um sistema público de saúde que é um grande ativo nacional, mas o governo não tem recursos para garantir a rigidez do enfrentamento da crise.
e segue brigando contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, atacando-os permanentemente. A situação vem se agravando a olhos vistos, com repetidos conflitos provocados por Bolsonaro como um ser pequeno, bruto, mesquinho e reacionário em todos os sentidos. Termino dizendo que, em meio a tantas instabilidades, os desfechos da nossa luta atual estão em aberto. Bolsonaro, de modo irresponsável, havia convocado manifestações públicas no domingo, 15 de março, e as manteve, contra a própria orientação de suspender todas as manifestações em função da pandemia. O mesmo fez a Igreja Neopentecostal Universal, que é um dos seus principais pontos de apoio, mantendo o culto que juntavam multidões. Ambos creem que se trata de uma coisa de comunistas. Nas ruas, eles proclamam, é o comunavírus, uma loucura autoritária que compromete o trabalho da saúde na resposta à pandemia. O presidente e seu ministro da Economia devem ficar cada vez com menos sustentação, e a sociedade será mobilizada cada vez mais frente ao show de horrores, ao teatro de horrores que se verifica hoje em nosso país. Quem viver, verá. Um grande abraço a todos e todas.